Olá, meus amigos e minhas amigas. Entre os vários assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos falando sobre a situação da Ucrânia no campo de batalha, no front mesmo. E para isso, vamos perguntar a quem está ali no dia a dia e não para quem está no seu gabinete em Kiev ou em Londres. Bom, para começar, conversamos com combatentes e comandantes, como por exemplo os da Brigada 59, que, segundo eles, estão enfrentando uma situação bem complicada, com uma baita escassez severa, tanto de soldados quanto de munição para resistir aos russos. Um comandante do pelotão, conhecido como TIG, calculou que apenas 60% a 70% dos vários milhares de homens que compunham a brigada no início do conflito ainda estão ativos. Mas e o resto? Infelizmente, segundo ele, foram mortos, feridos ou dispensados por motivos como idade avançada ou doença. E, para piorar, eles estão enfrentando baixas pesadas nas mãos das forças russas, somadas às condições terríveis na frente oriental. Estamos falando de solo congelado que vira um lamaçal com as temperaturas inesperadamente quentes, complicando ainda mais a saúde dos soldados. O clima, segundo ele, está uma loucura total, alternando entre chuva e neve. Isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem doentes com gripe ou angina, por exemplo, fazendo com que elas fiquem fora de combate por um tempo. E o pior é que não tem ninguém para substituí-los. Como disse um comandante da companhia da brigada, que usa o indicativo de limusine, o problema mais imediato em cada unidade é realmente a falta de pessoal. Já quase entrando no limiar do segundo aniversário do início da guerra, em 24 de fevereiro, a Rússia de Vladimir Putin está ganhando terreno num conflito que mistura o combate de trincheiras desgastante, lembrando a Primeira Guerra Mundial, com uma guerra de drones de alta tecnologia enviando dezenas de milhares dessas máquinas para os céus. Moscou fez pequenos avanços nos últimos meses e reivindicou uma vitória importante no fim de semana ao tomar o controle de Avdiivka, na disputada região oriental de Donetsk. Um porta-voz da 3ª Brigada de Assalto Separado, uma das unidades que tentou segurar a cidade, disse que os defensores estavam em desvantagem de 7-1. A Reuters conversou com mais de 20 soldados e comandantes de unidades de infantaria, drones e artilharia em diferentes seções na frente de 1.000 quilômetros no leste do sul da Ucrânia. Apesar de ainda estarem motivados para lutar contra a ocupação russa, eles falaram sobre os desafios de segurar um inimigo maior e melhor abastecido, enquanto o apoio militar do Ocidente diminui, apesar dos apelos por mais ajuda do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Especificamente com a 59ª Brigada, um dos comandantes, Iri Horivi, compartilhou um pouco sobre o que eles estão enfrentando. Segundo ele, ataques constantes com grupos de 5 a 7 soldados russos avançando até 10 vezes por dia. Yuriv chamou isso de assalto de carne, que, apesar de custarem caro para os russos, representam uma grande ameaça para suas tropas. Como temos visto nos vídeos do canal, essa é uma tática russa que tem sido relatada constantemente pelos militares entrevistados. A coisa fica tensa quando você pensa que, defendendo esses ataques dia após dia, as tropas acabam exaustas. Armas quebram e, se não dá para mandar mais munição ou trocar o equipamento, a situação fica mais complicada ainda. Até o momento em que eu gravei esse vídeo, apesar das solicitações da imprensa, os ministérios de defesa ucraniano e russo não comentaram sobre esse assunto. Vamos agora nos concentrar na questão dos recursos. Como sabemos, a Ucrânia depende muito de ajuda financeira e equipamento do exterior para seguir na luta. Mas com os 61 bilhões de dólares dos Estados Unidos travados por discussões políticas que já comentamos várias vezes no canal, a situação está mais apertada do que nunca. E não é só isso. Um soldado da unidade de artilharia, Grad, identificado como Scorpion, contou que seu lançador está operando com uns 30% da capacidade máxima por falta de munição estrangeira. A falta de munição de artilharia é um problemão, complicado ainda mais pela incapacidade dos países ocidentais de manter o ritmo de envios para uma guerra prolongada. E tem mais. A Rússia está disparando artilharia 5 vezes mais rápido que a Ucrânia, segundo as estimativas. Com isso, a Ucrânia não está conseguindo atender suas necessidades defensivas mínimas, o que não é sustentável no longo prazo. Agora, falando em território, a Rússia agora controla quase 1/5 do território ucraniano, incluindo a Crimeia, anexada em 2014. E em termos de pessoal e gastos com defesa, Moscou está bem à frente da Ucrânia. Mas não é só de artilharia que essa guerra é feita. Os drones ou veículos aéreos não tripulados estão tendo um papel importantíssimo. Baratos de produzir e com capacidade de realizar vigilância e ataques precisos,
os drones estão no centro de uma batalha tecnológica intensa. A Ucrânia está inovando e produzindo drones avançados, enquanto a Rússia também não fica para trás investindo pesado na tecnologia. Para vocês terem uma ideia, só do lado ucraniano, mais de 300 mil drones foram encomendados no ano passado, com mais de 100 mil enviados para a frente de batalha. E com drones forçando movimentos estratégicos e até mudando a forma como posições são fortificadas, a guerra está se adaptando rapidamente a essa nova realidade. Como sempre digo, depois dos drones, a vida no campo de batalha nunca mais será a mesma. E os drones não são apenas uma ferramenta ofensiva. Com o aumento do uso, ambos os lados estão investindo em sistemas de guerra eletrônica para neutralizar essas ameaças, indicando uma corrida armamentista focada na tecnologia de drones. É uma dinâmica totalmente nova, mostrando como a tecnologia está mudando a face dos conflitos modernos. Recentemente, tivemos o chefe do Estado-Maior-Geral da Rússia, Valery Gerasimov, fazendo uma visita às tropas que estão lá no calor da guerra na Ucrânia. Ele foi discutir os próximos passos após a tomada da cidade de Avdiivka. Mas eles não estão satisfeitos? Parece que não. O presidente Vladimir Putin falou ontem, terça-feira, que as tropas russas vão avançar ainda mais na Ucrânia. Isso mesmo, eles querem aproveitar o sucesso que tiveram no campo de batalha depois da queda de Avdiivka. Putin mencionou que as tropas ucranianas foram forçadas a fugir em meio ao caos. E Gerasimov, o que ele fez lá? Bom, ele aproveitou para entregar medalhas para as tropas russas que participaram da tomada de Avdiivka e também recebeu um relatório do comandante responsável pelo assalto russo em Avdiivka, o coronel-general Andrei Mordivichev. Já do lado ucraniano, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que Avdiivka não teria caído se Kiev tivesse recebido as armas que estavam sendo seguradas pela falha do Congresso dos Estados Unidos em aprovar um grande pacote de ajuda. E enquanto a Ucrânia lutava para romper as linhas de frente russas no leste e no sul no ano passado, Moscou tem tentado desgastar as forças ucranianas justamente no momento em que Kiev pensa em uma grande nova mobilização. Bom, gente, quando pensamos a geopolítica e as relações internacionais, temos que ter em mente que é um jogo complexo e não pode ser analisado de forma binária, lado A, lado B. Os interesses dos estados são múltiplos, assim como suas agendas são multitemáticas. Mas por que eu estou dizendo isso? Você vai descobrir já já. As autoridades turcas deram um grande passo recentemente, detendo 6 indivíduos suspeitos de espionar os uigures que estão vivendo na Turquia para os serviços de inteligência da China. E parece que a caçada ainda não acabou, pois estão à procura de mais um suspeito. Agora vamos contextualizar um pouco. Os uigures são uma comunidade majoritariamente muçulmana que fala uma língua turca e tem laços étnicos, religiosos e linguísticos muito próximos com os turcos. Pelas estimativas, são cerca de 50 mil uigures que vivem na Turquia, formando a maior diáspora uigur fora da Ásia Central. Isso por si só já cria um terreno fértil para questões de segurança nacional e internacional. O que é particularmente interessante aqui é que os procuradores em Istambul identificaram 7 pessoas suspeitas de estar coletando informações sobre indivíduos importantes da comunidade uigur e algumas associações ligadas a eles na Turquia. Há poucos detalhes, mas o caso ressalta como as tensões geopolíticas podem se manifestar de diferentes formas e por diferentes razões. A China, como sabemos, tem sido criticada por seus tratamentos aos uigures, inclusive por Ankara, a capital turca. E até agora a embaixada chinesa na Turquia não deu nenhuma resposta oficial sobre essas acusações. Esse silêncio só acaba adicionando mais mistério e especulação ao caso. E não é só isso, gente. Essa história vem na esteira de outra operação significativa na Turquia, sobre a qual nós já falamos aqui no canal, onde 34 pessoas foram detidas sob suspeita de terem ligações com o serviço de inteligência israelense, o Mossad, e de espionarem palestinos vivendo no país. Isso mostra que a Turquia está realmente intensificando suas operações contra a espionagem internacional. A MIT, o serviço de inteligência turco, com certeza está em alerta. Já que a China está envolvida, vamos continuar falando dela. Nessa terça-feira rolou um episódio envolvendo os chineses, só que isso aconteceu lá no extremo oriente da China. Um barco da guarda costeira chinesa acabou participando de um episódio interessante nas águas perto das ilhas Kinmen, que são super sensíveis para Taiwan. Não é de hoje que essas áreas são um ponto de tensão, mas dessa vez a guarda costeira de Taiwan não deixou barato. Eles enviaram um barco para dar um chega para lá no visitante indesejado, usando rádio e transmissões para mandá-los embora.
Acho que parece que deu certo, porque o barco chinês se afastou depois de 1 hora. A guarda costeira de Taiwan tem atuado bastante ali, falando em usar radar, vigilância e patrulhas para garantir a harmonia e segurança nas águas perto de Qimen, que, para quem não conhece, fica ali coladinho na costa da China. Esse episódio vem num momento bem tenso. Taiwan, que é vista pela China como parte do seu território, algo que Taiwan não aceita de jeito nenhum, está especialmente atenta. Depois que Lai Ching-te, que Pequim vê como um separatista perigoso, foi eleito presidente mês passado, a pressão de Beijing sobre Taipei só aumentou. A coisa ficou mais quente ainda quando, no domingo, a China anunciou que sua guarda costeira começaria patrulhas regulares e atividades de aplicação da lei ao redor das ilhas Qimen. Isso vem na sequência da morte de 2 cidadãos chineses que, fugindo da guarda costeira de Taiwan, entraram em águas restritas muito próximos a Qimen. E não para por aí. Na segunda-feira, 6 oficiais da guarda costeira chinesa subiram a bordo de um barco turístico taiwanês que levava 11 tripulantes e 23 passageiros, só para checar o plano da rota, certificado e licenças da tripulação. Eles ficaram no barco uns 30 minutos e depois foram embora. Segundo Kun Binlin, chefe do Conselho de Assuntos Oceânicos de Taiwan, isso mexeu com os sentimentos do povo e causou um certo pânico. Não caiu muito bem nem para os taiwaneses nem para os chineses do outro lado do estreito. A guarda costeira da China não comentou o assunto, e o Escritório de Assuntos de Taiwan da China também não deu retorno imediato a um pedido de comentário. Quan Biling destacou que é comum barcos turísticos chineses e taiwaneses entrarem acidentalmente nas águas um do outro. Segundo ela, esses barcos não são ilegais de forma alguma. Essa é uma região, gente, que não vai deixar de ser tensa até que a China consiga concretizar seu projeto de anexação, que faz parte da famosa Wan-Chai Policy. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.